Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Bom dia a todos, são 12 horas e 45 minutos. Sou Rosânia Fernandes e estarei consigo até às 13 horas. Vamos dar início ao programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde é um espaço onde teremos convidados da área da saúde e de várias linhas do conhecimento. É um programa interativo onde os ouvintes podem participar através de perguntas pelo e-mail ciência.saude@hotmail.com e na página do Facebook Ciência e Saúde. Deixe suas questões até sexta-feira e a cada sábado teremos um convidado que as responderá. Hoje temos como nossa convidada a doutora Alicia Pinheiro, é psicóloga e coordenadora da IAC Portugal, que nos vai falar de decisões críticas correlacionando com doenças físicas e mentais. Bom dia, doutora Alicia. É um prazer tê-la em nosso programa. Bom dia, Rosânia. Bom dia, ouvintes da rádio. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estarmos aqui a conversar sobre o tema de hoje. A doutora Alicia, a doutora poderia nos esclarecer o que vem a ser decisões críticas? Bem, decisões críticas é um tema complexo, eu diria, porque decisões faz parte do nosso dia a dia. A todo instante tomamos decisões, fazemos várias escolhas. Entretanto, as decisões do nosso dia a dia, elas têm, vamos dizer assim, dois aspectos. As decisões mais simples, cotidianas, vamos dizer mais fáceis do nosso dia a dia, desde escolhas de uma roupa, escolha de um restaurante, e decisões mais complexas, ou que exigem mais, às vezes, reflexão da nossa parte. E aí é onde eu pesquisei sobre esse tema e enquadrei decisões críticas. Críticas justamente porque ela exige, na sua essência, uma reflexão, um nível de aprofundamento maior, porque não é uma decisão simples no dia a dia, né? Por isso que é crítica. Sim. E qual a relação que a doutora faz entre decisões críticas e doença física e mental? Pois é, a decisão crítica em termos de doença, vamos dizer, a nível algum transtorno emocional, psicológico, é interessante de analisarmos o seguinte: a pessoa, quando está com alguma dificuldade a nível emocional, seja um transtorno mais severo ou algo mais ameno, é importante, às vezes, não tomar decisões críticas, principalmente em momentos onde esse estado emocional ele está mais aguçado ou mais, vamos dizer, mais crítico. Por quê? Na hora que a pessoa está emocionalmente mais comprometida, o raciocínio dela, a lucidez, o discernimento, ele está prejudicado. Pelo menos naquele momento, naquele instante, onde emocionalmente ela está tomada por alguma questão. Isso estou falando aqui de maneira bem geral a nível das emoções, né, Rosânia? Porque aí cada caso é um caso. A nível psicológico, veja bem, tem vários níveis de transtorno e vários níveis de doenças mentais, não é? Mas vamos dizer assim, no nível mais do nosso dia a dia, vamos supor que a pessoa esteja emocionalmente mais irritada ou mais agressiva por algum motivo, ou teve um problema com alguém e aquilo tirou ela do sério, como dizemos normalmente. Então, assim, a pessoa não toma decisão? Não, o ideal é que não. Geralmente, as pessoas se arrependem, há um arrependimento pós-decisório em função de decisões tomadas no afã do momento, ou seja, em outras palavras, no momento da impulsividade. Então, um dos pontos, vamos dizer, entre aspas, negativos da tomada de decisão é a impulsividade. Então, nesse momento emocional, onde ela está tomada emocionalmente, ela não pensa muito. Aí tem aquela brincadeira que algumas pessoas falam, conta até 10 antes de tomar a decisão ou de fazer alguma coisa. Faz todo sentido contar até 10, ou às vezes até 1000, se calhar. Depende, eu tenho que esperar. Muito crítica, a gente conta até 1000, né? Exatamente. Por quê? Senão a pessoa ela pode sim ter consequências não muito agradáveis, e então é por isso que tem esse nome técnico estudado, que é o arrependimento pós-decisório, onde foi tomada aquela decisão no momento inoportuno, num estado emocional inoportuno, onde não usou a sua racionalidade, a sua reflexão, não ponderou todas os fatos, enfim, e as variáveis, e então decidiu por impulso. E aí tem as consequências dessa condição. Isso a nível emocional. E aí outra condição que você perguntou, a nível físico, de doenças físicas.
é também uma questão muito interessante e complexa de responder, porque de qualquer forma cada caso é um caso, né? E a gente precisaria avaliar, enfim, a situação, mas de maneira geral, dependendo do nível de doença física, nós caímos no mesmo raciocínio. Então a pessoa está com uma doença, vamos dar um exemplo bem simples, um estado gripal febril, onde ela está em delírio, começa a ter mais delírio, perder a racionalidade dela. Veja, não tem condição de tomar nenhuma escolha. Claro. Então, há pessoas ao redor que tomem a decisão por aquela pessoa que está doente. Isso é um exemplo bem simples. Agora, imagine uma doença física mais grave, um cancro, ou doenças que realmente fazem com que a pessoa leve o estado emocional da pessoa a um nível, às vezes, muito crítico mesmo, onde ela às vezes não sabe lidar com aquela situação. Fica debilitada, fica fragilizada. A doença física pode levar a uma fragilidade emocional. Isso também é um momento de muito cuidado na tomada de decisão. Então, se ela tem que tomar fazer alguma escolha mais séria na vida dela, o ideal é que não seja nesses momentos onde tem algum nível de debilidade física ou emocional, porque às vezes um pode estar levando ao outro e vice-versa, enfim. Então, se tem que tomar a nível físico, que terceiros ou pessoas próximas possam ajudar nessa reflexão, ou possa ser ali, vamos dizer, um mediador daquela situação. É muito comum, Rosânia, ter esse tema, decisões críticas relacionadas, por exemplo, a hospitais de emergência, em urgências. Claro. E é muito estudado a nível dos médicos, porque eles têm que tomar muitas decisões críticas em questão de segundos, e ali é vida ou morte. Não é? Então, aí entra um ponto, a lucidez, o discernimento precisam estar no nível, vamos dizer assim, saudável, para que a pessoa tenha condição de fazer as suas escolhas. Né? Aí podemos entrar numa outra questão, então como é que mensura, né? A lucidez, a racionalidade. E aí por diante. Mas como o nosso tempo, infelizmente, é limitado e o tema é bem rico de informações, mas a gente também pode convidar a doutora a vir em um outro momento para dar mais informações para a gente. Com certeza. Nós temos aqui perguntas de ouvintes que enviaram pelo ciência.saude@hotmail.com. E a doutora pode, então, responder para nós? Sim, claro, com certeza. Vamos lá. Tem a ouvinte Sônia Ferreira de Lisboa. Ela fez o seguinte comentário. No momento da minha vida, passei por uma doença grave e verifiquei na prática que tomando a decisão de ir em frente e não assumir o papel de vítima era a melhor escolha e isso ajudou muito a mim e a todos à minha volta. Gostaria que a doutora falasse um pouco nesse sentido. Ela fez uma pergunta muito, muito importante, interessante e também trouxe, de certa forma, uma resposta quando ela coloca a postura de sem vitimizar. Então, esse é um dos pontos importantes, quer dizer, a pessoa passou por um processo de doença mais crítico, mais grave. E devido a isso, às vezes, gerar um nível de fragilidade, é de extrema importância a posição do não se vitimizar, porque a tendência natural, entre aspas, é a vitimização. Ó céus, ó vida, coitada de mim, eu fui acometida por isso, mas enfim, entrar em autoculpa, a autoculpa que leva à autovitimização. Né? E quando a pessoa, como ela colocou muito bem, não entrar em vitimização, faz o quê? Faz um movimento contrário a isso. Vai de encontro a esse sentimento de fracasso, que é justamente, não, então vamos lá, e o que eu tenho então para recuperar essa condição, que é a superação, a superação de qualquer situação, nesse caso aí da doença física, que comumente na psicologia é conhecido como o quê? Como resiliência, ou resiliente, que é aquela pessoa que consegue superar e ultrapassar as situações, as dificuldades, exatamente. Mas tem mais uma pergunta da Sônia. Quais as características da nossa personalidade mais importantes que devemos procurar desenvolver de forma a tomar decisões com maior discernimento? Características, bem, uma delas ela mesma colocou, ou seja, a pessoa não entrar na postura de vítima, ou seja, então ser um agente responsável pelas suas escolhas, pela sua vida e não sair culpando os outros, então não usar mecanismos de defesa do ego para isso, por exemplo, como a projeção, né? Projetar no outro os problemas que na verdade estão em si próprio. Então isso acho que é uma característica muito importante da pessoa. É também reconhecer
os sucessos e fracassos, e nesses fracassos aprender e com isso dar o próximo passo, porque às vezes a pessoa ela se foca muito naquilo que é o fracasso, ou na falha, ou naquilo que não deu certo, e esquece de ver aquilo que foi sucesso, aquilo Lado que ela positivo. é bom, que ela é boa, exatamente. É aquela história de você ver olhar uma garrafa de água e observar se ela tá meio cheia ou meio vazia. Algumas pessoas vão dizer ela tá meio vazia, e outra não, ela tá meio cheia. Então esse ponto de vista muda tudo. É o paradigma que a pessoa usa no cotidiano dela, na vida dela. É um paradigma positivo, otimista, de superação, de análise, identificação dos traços de personalidade que tem a melhorar e vai em busca disso? Ou é aquela postura mais negativa, pessimista, de fracasso? E isso diante de uma doença física, como foi colocado pela ouvinte, faz toda a diferença na vida da pessoa. Claro. Tem mais uma pergunta da ouvinte Dulce Rocha. Ela fez a seguinte pergunta: como identificar que estamos perante uma situação em que temos que tomar decisões críticas? A situação de decisão crítica, cada pessoa vai avaliar, porque às vezes o que é uma decisão crítica para uma pessoa pode não ser decisão crítica para outra pessoa. Então ela é relativa nesse sentido, de acordo com a perspectiva de cada um. Agora, vamos dizer assim, em linhas gerais, para que fique mais claro para o ouvinte, veja, tudo que sai do simples, como nós falamos, desde uma roupa de vestir, um restaurante para ir, tudo que leva mais a nível de, vamos dizer, de vida, questões existenciais, questões de prioridades da vida da pessoa, a profissão, carreira, tudo que implicam coisas mais sérias, vamos colocar assim no âmbito de decisões críticas. Isso em linhas bem gerais, né, Rosânia? Porque a gente viu aí que tem algumas nuances nesse processo, né? Mas mais para ficar claro. Ok. Só para fechar, doutora Alícia, quais os critérios para tomar uma decisão assertiva? Pergunta que não cala. Critérios para tomar uma decisão assertiva. Penso que um dos critérios que os ouvintes podem ter em conta é a questão da priorização, saber priorizar. O que eu observei ao longo da minha experiência profissional é que, às vezes, o que mais impede a pessoa de tomar uma decisão é a falta de prioridade. Ou ela quer abarcar o mundo com as mãos, não é? E aí querer, às vezes, controlar tudo, ou que eu não quer perder nada, e aí não toma a decisão porque quer só ficar no ganha-ganha. E falando de escolhas e decisões, nós sempre vamos entrar num campo de ganhar e perder. Então pode ser, vamos dizer, colocar em critério, pode ser esse, colocar o ganhar-perder, né? Ter uma expectativa, vamos dizer, mais concreta das coisas e não ficar, às vezes, viajando muito. Ter a questão da prioridade, qual que é o prioritário nesse momento, porque amanhã ou depois, daqui a um ano, isso pode mudar. Então, para eu tomar uma certa decisão agora, quais são as informações que eu tenho em mãos agora, que eu tenho que usar para tomar essa decisão? Então, algo bem contextualizado. Neste momento, nesse contexto. Nesse contexto. Também ter um pouco de visão a longo prazo, para não ser tão imediatista. As informações são de agora, os critérios utilizados são de agora, mas qual é a consequência disso a um longo prazo? Como é que isso vai ser daqui a alguns meses ou anos? Penso que assim, pode ser algum critério que as pessoas podem usar. Ok, doutora Alícia. Agradecemos então a presença da doutora Alícia Pinheiro, que está convidada a participar do nosso programa, vir mais vezes visitar-nos e também, se quiser falar mais sobre outros assuntos, estamos abertos à doutora Alícia Pinheiro. Muito obrigada. Obrigada eu. Até a próxima. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Na rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.